Seja bem-vindo, Rico da América, nesse podcast que vai ajudar você, imigrante, a investir e a multiplicar o seu patrimônio nos Estados Unidos. Muito prazer, eu sou o Jonathan Souza. E eu sou o Natan Meirelles. E hoje a gente vai falar aqui para vocês o grande segredo que todo imigrante quer descobrir, que todo investidor quer descobrir. Como montar um portfólio vencedor, como montar uma carteira de investimento vencedora para fazer com que o seu dinheiro multiplique. E hoje o Natan vai estar aqui comigo e vai me ajudar a falar desse conteúdo de forma completa para vocês. Fala pessoal, então, né? Como montar um portfólio vencedor, ou melhor dizendo, como é que eu monto a minha carteira de investimentos, como é que eu ajusto ela. Esse é um tema, Jonas, que eu confesso para você que até hoje eu gasto muito tempo refletindo sobre ele, pensando sobre ele. Por aí afora existem várias maneiras, técnicas, cálculos complicados que você faz, mas eu acho que você não precisa disso para ter sucesso no mercado financeiro, a gente sabe disso. Não precisa ir para essa complexidade e tão a fundo assim. Mas o que eu vou falar aqui para vocês é até um tema que eu ensino no MNA. Quem ainda não conhece o MNA, logo vai conhecer, eu tenho certeza, né? Mas já deixa a curiosidade aí, né? Uma pulguinha atrás da orelha. Enfim, e muita gente, muito aluno me pergunta: pô, Natan, como é que eu faço para montar o meu portfólio? Como é que eu faço para ajustar ele depois que eu fiz as compras? Enfim, tem algumas respostas, né, que a gente consegue dar e um direcionamento para isso. Mas eu falo, Jonas, que o início de tudo é você fazer uma autorreflexão, ou pelo menos você se conhecer. Mas, Natan, só antes. Tá. O pessoal sempre pergunta, a gente fala, o que é um portfólio? Boa. Estou falando aqui. Portfólio nada mais é que a sua carteira de investimentos. Então, se você tem 2 investimentos diferentes, você já tem um portfólio. Legal. Na verdade, se você tiver um investimento, com aquele investimento que o Jonas gosta muito, que vocês também devem conhecer, que é o ETF. Exatamente. O ETF é vida. O ETF é vida. O ETF já tem um portfólio, já tem uma carteira de investimentos Exato. ali. Então, quando você tem mais de um ativo, você já tem um portfólio, a gente já pode dizer isso. E o que o imigrante precisa hoje para ele dar aquele start? Para ele começar a montar, falar assim, tenho minha carteira de investimento, ali do começo. Primeiro passo que ele precisa fazer para dar aquele... Natan, eu consegui dar o primeiro passo em direção à minha carteira de investimento. Eu acho que... e não é porque eu trabalho na empresa, tá? E nem porque eu sou amigo desse cara aqui. Mas eu acho que o primeiro passo, o primeiro de todos mesmo, é você ouvir o que esse abençoado, como ele gosta de chamar as pessoas, tem a dizer, tem a ensinar sobre o mundo dos investimentos. Então, no RNA, o imigrante, o rico na América, né, o futuro rico na América, ele aprende, né, o passo a passo do tanto que o que é uma ação, o que é uma renda fixa, o que é um ETF, como escolher um ETF ou uma ação e como fazer esse investimento propriamente dito, né, onde é que eu deposito o dinheiro, onde é que eu abro a conta e por aí vai. Então, acho que o primeiro passo é esse, Jonathan, sendo bem sincero. E você estava falando, eu te interrompi, mas você estava trazendo a questão de fazer uma autoavaliação. Perfeito. O que seria essa autoavaliação que a pessoa precisa fazer para tomar essa decisão? Essa autoavaliação, antes de mais nada, é você ter em mente, ou pelo menos você se perguntar qual seria o seu perfil de investidor. Né? E já adiantando, como assim, Natan, um perfil de investidor? O que é isso? O que é isso? O perfil de investidor para você saber se você é um cara ou uma mulher com uma tendência mais conservadora, você não gosta de correr riscos, você não gosta de oscilação, aquela montanha-russa do mercado acionário, né? Ou se você tem um perfil mais arrojado como o meu, né, que já tenho também, obviamente, anos de experiência, conhecimento, mas que eu só invisto em ações. Eu gosto dessa montanha-russa. Você falou que ETF é vida. Para mim também, volatilidade é vida. Né? Quando você pega ali um eletrocardiograma, né, você vê ali no hospital aquele pip, pip, então sobe, desce, sobe. Aquilo ali é vida, que a gente gosta de brincar. E é isso que acontece com o coração do imigrante quando vai lá embaixo. Boa, exatamente. Na verdade, até dispara, né? Exatamente. A ação despenca, o coração do imigrante quase para, porque é uma ansiedade que causa na pessoa. Exatamente. Natan, explica um pouquinho mais sobre essa questão do perfil de investidor. Perfeito. Quantos são? Preciso ter um pouquinho mais? Como que é? Então, sim, basicamente é isso que você falou. Se você acredita que, vamos supor, e faz até uma perspectiva, cria uma imagenzinha na sua cabeça. Se eu investisse hoje, se eu comprasse, por exemplo, ações do Google e as ações despencassem, será que o meu coração ia disparar ou ia estar tranquilo? Né? Se disparar, se eu ficasse nervoso. Se disparar, a gente já sabe, ou pelo menos tem uma ideia, que você ainda, eu não vou dizer para sempre, que o seu perfil, à medida que você vai
entendendo um pouco mais de investimento, até fazendo os próximos investimentos, você vai ganhando mais confiança, você vai se habituando mais àquele ambiente e aquilo ali pode mudar. Você vai evoluindo de perfil. Vai evoluindo, perfeito. Então, naquele momento, se seu coração dispara, se você imagina seu coração disparando, você pegando ali o seu rico dinheirinho e vendo, né, aquela ação caindo e você perdendo dinheiro, então, naquele momento, a gente pode dizer que você não tem um perfil arrojado. Entendi. Você está mais para um perfil conservador. Tá? E tem também aquele perfil moderado, né? Que é uma junção dos dois. Né? Aquela pessoa que, eu vou dizer para você, que fica com metade do patrimônio mais arrojada, outra mais conservadora, ou então 60%, 70% do patrimônio mais conservador, o restante mais arrojado, enfim, tem um perfil moderado também. Entendi. Mas o início de tudo para a gente construir o seu portfólio, né, para começar a construir o seu portfólio, sua carteira de investimentos, é a gente saber se você é uma pessoa conservadora, moderada ou arrojada. Beleza, então já descobri. Já sei ali que eu sou moderado. Eu falo, eu já fui mais arrojado, mas hoje eu me considero Já mais um moderado. experimentou aí Exatamente, todos já os pisei mundos, lá né? um pouquinho. Sim. Já sei. E agora? Qual que é o próximo passo? Pronto. Uma vez que você definiu qual é o seu perfil, você vai fazer ali alguns questionamentos. E coisa simples mesmo. O que é que você espera conseguir com seus investimentos? Como assim? O que é que eu espero conseguir com meus investimentos? Desculpe. Óbvio que todo mundo espera conseguir dinheiro, rentabilidade. Mas você vai falar, o que é que você espera conseguir com os seus investimentos do ponto de vista de rentabilidade naquele período, naquele ano? Vamos trabalhar aqui com um ano, a gente já está entrando em 2024. Então, se você fosse montar seu portfólio hoje, você ia falar para mim, Natan, eu tenho um perfil moderado. Ok. E aí eu ia virar para você e falar assim, Jonatas, quanto de rentabilidade, o que é que você espera conseguir no ano de 2024 com os seus investimentos? E aí você vai me falar assim, pô, Natan, eu espero conseguir uma rentabilidade de 20%. Aí eu falar, olha, Jonatas, infelizmente isso está complicado, porque a rentabilidade de 20% implica que você terá que investir em ativos mais arriscados, ações, por exemplo. E ativos mais arriscados são de um perfil mais arrojado, não de um perfil conservador. Né? Então você tem em mente também que, a depender do seu perfil, você tem algumas limitações. Entendi. Se você é uma pessoa mais conservadora, você vai investir em ativos que, via de regra, oscilam menos, tem menos volatilidade, varia o preço do Menos ativo. montanha-russa. Menos montanha-russa, perfeito. Né? O preço ali vai ter menos montanha-russa, menos sobes e desces. Mas, em contrapartida, a rentabilidade que você vai ter também no ano é menor. Vamos dar um exemplo aqui de uma renda fixa do Tesouro Americano. Se a gente compra hoje um Treasury, né, que tem um prazo ali de 10 anos e tal, o que ele está pagando para você ao ano é 5%. Mas também você não tem, além de você não ter essas oscilações propriamente dito, você está investindo no Tesouro Americano, como se você estivesse emprestando dinheiro para a economia dos Estados Unidos, então não tem coisa mais segura do que isso. Entendi. Agora, se você investe, por exemplo, numa ação, como a gente está conseguindo nesse ano, com as ações ali do Facebook, 80% no ano. Mas, né, não é voo de brigadeiro, não é céu de brigadeiro. A gente teve ali aquela oscilação, aquela montanha-russa que em determinados momentos era só queda, né? Parecia que era uma montanha-russa só para baixo, não tem fim, mas para depois voltar a subir. Então a gente passa por esses momentos de coração disparado. Então a gente tem que ter muito bem definido isso, que além do seu perfil, o que você espera ter de rentabilidade no ano vai ser possível ou não com base no seu perfil, com base nos seus investimentos. Esse é o segundo passo. Legal, legal. Deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, dependendo do que eu vá investir, se eu for investir no curto prazo, há grande probabilidade de eu ter um prejuízo, porque eu estou contando com o curto prazo. Então, o tempo também entra de acordo com o que eu devo investir? Perfeito, entra sim, excelente colocação. Esse a gente pode dizer que é mais uma etapa da definição do seu portfólio. Quanto de tempo eu estou disposto a deixar o meu capital, o meu dinheiro investido? E entenda aqui que não é todo o dinheiro, tá? Porque você pode ter, por exemplo, uma parte do seu dinheiro com prazo de 10 anos, uma parte com prazo de 5 anos, uma parte com prazo que a gente diz que tem liquidez imediata, ou seja, que se você precisar, você consegue resgatar. Né? Então, você tem que ter definido isso, porque eu não vou precisar desse dinheiro pelos próximos anos, tudo bem. Então você pode correr até mais risco, você pode assumir um perfil até um pouco mais arrojado, né? Que aí você pode fazer um investimento na Bolsa de Valores, por exemplo, que via de regra, né, diga-se de passagem,
São ativos, são investimentos que você tem que ter na cabeça que o foco é no longo prazo. Né? Porque se você for investir, por exemplo, na Bolsa de Valores, pensando em resgatar daqui a uma semana, um mês, possa ser que o dinheiro que você vai resgatar, vá resgatar seja menos do que o que você colocou. Né? Porque o prazo é muito curto, porque a Bolsa de Valores tem muita oscilação, notícia que sai, eleições de 2024, guerra Ucrânia e Rússia, recessão, tudo isso afeta o preço das ações. Né? Na verdade, afeta o preço de todos os ativos, mas com uma maior intensidade o mercado acionário. Então, ter isso bem claro na sua mente ajuda na construção do portfólio. Né? Será que você vai precisar reformar o telhado da sua casa daqui a 6 meses? Ou trocar de carro? Ou mandar um dinheiro de volta para o Brasil? Então, essa é mais uma etapa fundamental para você montar o seu portfólio da maneira correta. Né? Isso é legal, que é uma das coisas que eu sempre trago para os nossos alunos. Talvez você vai falar que faz todo sentido. Porque investir por investir não, vamos dizer assim, não te leva para lugar nenhum. Quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Exatamente. Entendeu? Mas quando você vem e fala, beleza, já entendeu que o seu perfil é mais moderado, mais arrojado e você tem objetivos. Isso você acredita que facilita nas escolhas também? Por exemplo, que ela trocar de carro daqui 1, 2 anos. E isso vai me direcionar para que tipo de investimento daqui 1, 2 anos? Perfeito, com certeza facilita bastante, né? Porque se você tem já em mente que você vai ter um desembolso, ou seja, que você vai ter que tirar dinheiro, que você vai precisar resgatar parte dos seus investimentos para lhe ajudar na troca de um carro, na compra da casa ou enviar dinheiro, então você vai procurar investimentos, diga-se de passagem, mais conservadores. Mas como eu falei para você, se é um prazo de, por exemplo, 1 ano, é arriscado você, por exemplo, investir no mercado acionário. Ações, ETF. No mercado acionário ali, ações, ETFs, esse tipo de seria investimento. um tanto que arriscado. Agora, se seu prazo é um prazo de 5 anos, 3 anos, aí já fica mais tranquilo para você correr esse risco, entre aspas. E por que risco, entre aspas? Porque como a gente está falando de risco aqui, e no mercado financeiro a gente entende muito na definição de que risco é volatilidade. É justamente essa subida e descida de preço, subida e descida de preço. Quando, na verdade, o risco seria muito mais aquela que a gente deveria entrar um pouco mais a fundo, né? Mas que a gente não vai falar aqui. Mas será que essa empresa é boa? Será que essa empresa é ruim? Ela é endividada? Ela gera lucro? Entender de fato a empresa, para a gente ter a verdadeira noção de risco, como ensina o maior investidor de todos, que é o Warren Buffett, né? Então, você sabendo qual é o prazo que você tem para resgatar o seu investimento, repetindo, vai lhe ajudar muito nessa construção do seu portfólio e definir também qual a classe de ativos que você vai estar colocando na sua carteira. Natan, achei isso sensacional, mas falando aqui, perfil de investidor, prazo, objetivos, isso não está muito trabalhoso isso aí, não, Natan? Não está muito trabalhoso não, Jonas, porque como eu falei para você, né, tudo começa com uma reflexão própria. Então, você consigo mesmo, você... Obviamente que ajuda se você ouviu o Grande Jonta, se você me ouviu no RNA, no MNA, enfim. Mas, como eu falei, tudo começa com esse pontapé inicial dessa reflexão, qual é o meu perfil, para quando que eu vou precisar desse dinheiro. E são perguntas que você mesmo, na verdade, a única pessoa que consegue responder isso é você mesmo. Né? Entendi. Porque o dinheiro é seu, você sabe o seu futuro, pelo menos a gente tem uma ideia do que nos espera, né? Ou pelo menos dos nossos planos. Então, a melhor pessoa para poder responder isso é você mesmo. Né? E como eu falei, se você não sabe, como eu falei, não, como você falou, na verdade, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você não precisa nem de uma bússola. Então, como é que você espera montar um portfólio de investimentos vencedor se você não sabe quando que você vai precisar de parte do seu patrimônio? É amanhã ou é daqui a 5 anos? Se você nunca parou para pensar como se sentiria caso as ações caíssem ou subissem muito, você vai ficar eufórico, vai ficar com medo, vai vender tudo, né? Então, são perguntas básicas que você tem que ter bem definido antes da gente começar a entrar na parte um pouquinho mais técnica. E, querendo ou não, assim, não tem muito para onde fugir. Vai ter que ter um trabalho do quê? Pelo menos fazer o planejamento do que você quer para a tua vida, né? Exatamente. É o que a Verena sempre fala. O imigrante que está com preguiça, ele quer ficar sentado no pudim. Exatamente. É engraçado, mas é verdade. Porque
levanta desse lugar e vamos fazer Cara, é para sua vida, né? Exatamente. Poxa, tá desenvolvendo um futuro para suas conquistas, para a evolução do seu patrimônio, para sua família, a herança para os seus filhos. E o pessoal quer ficar sentado no pudim aí. Não dá. Não dá, Realmente não dá. E até trazendo uma parte prática, uma forma que eu gosto de exemplificar, explicar muito, como é que você faz essa construção do portfólio, né? Que é uma pergunta que eu recebo muito. Quantos por cento ou quanto de dinheiro eu vou destinar para comprar ação tal, ou para o ETF Y, ou para renda fixa, né? Então, assim, uma vez que você definiu qual é o seu perfil e tudo mais, a gente vai ter uma conversa, né? Óbvio que não existe uma receita de bolo aqui. Que cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem uma tolerância e cada pessoa vai ter um portfólio. Que eu sempre brinquei muito com isso, né? Mas que é muito sério também. E a melhor forma de você entender como é que funciona a carteira de investimentos é você pensar nela como se fosse um terno sob medida para os homens ou um vestido sob medida para as mulheres. É para você. Tem que servir para você. Você tem que se sentir seguro, você tem que se sentir... Exatamente. Por isso que não dá para eu chegar aqui e falar assim, ó, você vai fazer isso, isso e isso. Se você seguir esse passo aqui, você tem um perfil conservador e você constrói a carteira assim. O arrojado é assim. Não dá para fazer isso. Obviamente, você tem que conversar, você tem que entender com alguma... Ou se você não buscar, né, o conhecimento por conta própria, entender, um financial advisor poderia lhe ajudar nesse ponto aí. Mas, enfim... Mas uma coisa que você tem que saber é isso, definir a questão do seu perfil, quando é que você vai precisar do dinheiro. Mas ok, já tenho tudo isso mapeado na minha mente. Quando você vai montar o seu portfólio, agora trazendo para a parte prática, que eu gosto muito de trabalhar com blocos e subblocos. Então você já pode perguntar. E aí, Natan, me explica mais ou menos como é essa questão de blocos. Eu vou dar um exemplo para você. Se você for uma pessoa que tem um perfil conservador, vamos colocar assim. E aí você poderia montar um portfólio com 70% do seu dinheiro, ou seja, você tem $10 mil, vamos dar esse exemplo, para ficar redondinho. 70% ou $7 mil em ativos conservadores, e aí a gente tem renda fixa, ETFs de renda fixa e por aí vai. E 30%, por exemplo, mais arrojado. 30% em ações, ETFs de ações, e até criptomoeda, né? Vamos botar assim, quem tem aquela curiosidade. Poderia botar um percentualzinho. Cripto a gente fala aquela coisa, é 1% do patrimônio. Exato. Não, só para dizer que investe. Que investe, mas é 1% que estaria dentro desses 30%. Entendi. E aqui a gente começa a falar da parte dos subblocos, né? Porque assim, quando a gente fala de ETFs, a gente tem, por exemplo, o ETF do S&P 500, que investe nas 500 maiores empresas do mundo. A gente tem também um ETF que investe em tecnologia. Então, desses 30% que estão em ações e renda variável, desses 30% eu poderia separar 20% e colocar no ETF do S&P 500, mais conservador, e os outros 10% eu colocar, por exemplo, no ETF de growth, que é ações que estão de crescimento, que a gente sabe que tem um risco maior, porque são empresas que estão começando e por aí vai. Então, do portfólio total, eu teria 20% no S&P 500, um exemplo aqui, e 10% em ETF de growth. E os outros 70%, eu poderia comprar 50% em títulos do Tesouro Americano e os outros 20% em ETFs mais conservadores, uma parte de rates, enfim. Então, você pensar no seu portfólio como blocos e desses blocos você ir quebrando para subblocos é uma boa maneira de você montar o seu portfólio, a sua carteira. Você já deu a charada aqui para a galera, porque eu vi que você deu aqui um portfólio conservador 70-30. Exato. Então, vamos lá para o moderado, 50-50, 50 renda fixa, 50 variável? Acho que até a gente poderia botar 60-40, né? Vamos 60, ser 40. mais cauteloso ainda, né? E no arrojado, como seria? Aí o inverso. Aí eu acho que 70% ou 60-70% em renda variável e o restante em renda fixa e ETFs. A gente enfim. já deu para o pessoal aqui já o primeiro passo para montar uma carteira eficiente. Então. Exatamente. Bom, pessoal, vocês já viram aqui que não existe almoço grátis. Vocês vão precisar estudar, vão precisar entender um pouquinho mais sobre o mercado nessa questão para fazer um desenvolvimento de uma carteira assertiva. Mas nosso querido Natan já deu o primeiro passo para vocês acertarem isso. Então agora o que precisa fazer? Arregaçar a manga e ao trabalho. Exatamente. E o trabalho, pessoal, começa com você mesmo. E lembrando que tudo isso que a gente falou, a gente consegue aprofundar e dar muito mais exemplos dos nossos cursos no RNA e no MNA. Exatamente, Natan. Vejo vocês na próxima.